De olho no jogo no ar para tratar sobre Marcinho. Na semana da decisão da Recopa, uma informação importante. Titular no jogo de ida na Arena da Baixada, titular na temporada passada, inclusive no título da Copa Sul-Americana, o camisa 5 não veste mais a camisa do Atlético. Tudo isso e as consequências disso para o time de Alberto Valentim para quarta-feira, para a Libertadores da América e para a temporada, a partir de agora no De Olho no Jogo. Pouco antes do jogo contra o Operário neste domingo na Arena da Baixada, em que o Atlético foi derrotado por 2-1 para o time de Ponta Grossa, veio a informação dos repórteres setoristas do Atlético, Robson de Lázari, Monique Vilela, Nádia Mauad, de que Marcinho não vestiria mais a camisa do Atlético. Primeiro, Guilherme de Paula, é impossível tratar isso sem o apontamento ali de que foi uma grande surpresa, mesmo que ele tenha cometido uma falha ali no jogo contra o Palmeiras, pô, ele era titular do time e não tem um reserva ali imediato, aquele jogador que você vê fazendo sombra ao Marcinho. Fala aí, Guilherme, tudo beleza? Tudo beleza, Piva? Um abraço para todo mundo que está acompanhando o canal. Obviamente que é surpreendente, né? O Marcinho é titular absoluto do Atlético desde o ano passado. Mesmo com falhas, né? Ele defensivamente é um jogador com problemas. Na parte ofensiva, até acho que ele acrescenta. Agora, Piva, ao mesmo tempo, eu também não consigo enxergar essa demissão do Marcinho, acho que esse é o termo, como um fato relacionado apenas ao pênalti que ele comete no Wesley. Não é só o carrinho, não dá para tratar dessa forma, porque esse seria um caso de um julgamento e colocar um jogador no banco de reservas, dele perder eventualmente a posição, né? Mas está muito claro, até por qual parte, né, do Atlético que decidiu a saída do Marcinho, e foi o presidente Mário Celso Petralha, que não é uma decisão pelo erro técnico do Marcinho, né? Até porque foi um erro grave, mas foi um pênalti muito discutido no VAR, né? Como o Ball divulgou o vídeo, os caras ficaram discutindo 1 minuto se aconteceu o pênalti ou não, houve divergência até entre os árbitros que estavam ali. Então o que é muito claro é que não é uma decisão relacionada apenas ao jogo de quarta-feira. Tem algo maior, né? Tô tentando interpretar o cenário que está desenhado, até porque Digamos não é uma assim, decisão Guilherme, que vem da comissão técnica. digamos assim, o pênalti pode ter sido assim a gota d'água. Sim, O certeza. comportamento dele no dia a dia não é o adequado, é um atleta que carrega já consigo um peso muito grande ali por conta do acidente em que ele se envolveu, em que 2 pessoas acabaram falecendo. Agora veio a confirmação que ele estava ali com bebida alcoólica ingerida, fugiu, ele mesmo admite disso do local. Então, é um atleta que a contratação dele já trouxe muita polêmica, é um personagem que é difícil de você avaliar apenas no campo. Com E, certeza. pelo visto, o dia a dia dele tinha alguns deslizes, alguns pontos ali que não agradavam ao clube. Não vou citar aqui comissão técnica, direção, porque aí não sei exatamente de quem partia esse descontentamento, mas que no clube não pegava bem alguns pontos, isso está meio claro. O clube, ou pelo menos quem comanda o futebol de alguma forma, parece que muda de opinião. Porque o Marcinho, há poucos dias, renovou o contrato dele, né? Ele tinha um vínculo até abril de 2023. Que deixa mais maluco ainda tudo isso, exato, né? Então há uma mudança de opinião. E o que aconteceu no Atlético nesse período, né, Daniel? Houve uma mudança importante no departamento de futebol. Sai Paulo Autuori, sai Ricardo Gomes, que provavelmente faziam parte ali da cúpula que defendia o Marcinho como jogador de futebol. Eu não acho que o Marcinho tem que ser julgado como um jogador comum. Ele não é um jogador comum, tá? Todo mundo que comete alguma coisa vai responder por aquilo, né? Todo mundo é responsável pelos seus atos e os atos sempre trazem consequência. E no caso do Marcinho, ele tem algo que ele vai ter que carregar, né? Que é essa acusação, são todas essas provas, essas conclusões, por exemplo, do Ministério Público do Rio de Janeiro, que são gravíssimas, né? A gente está falando de um caso muito sério. Então, não é um julgamento de um jogador normal. Agora,
Também acho que esse julgamento normal, ele não seria o caso para demiti-lo com um pênalti contra o Palmeiras. Não é só isso, né? Se chegou à conclusão de alguma forma que o Marcinho não seria mais jogador para o Atlético por diversos motivos. Só o pênalti vai ter que mandar um jogador embora por final de semana, não vai ter como. Se o atleta perder um pênalti também, claro. vai ter que ir para a lista. E Guilherme, pensando agora, polêmicas à parte, mas pensando especificamente aqui no jogo da Recopa, aí se você quiser já projetar a Libertadores, a sequência da temporada, fique à vontade, mas pensando nesse jogo de quarta-feira, a decisão da Recopa está em aberto, o Atlético poderia até estar em vantagem se não fosse esse lance envolvendo o Marcinho, mas sem o Marcinho, Dani Bolt e Kelvin são as opções. O Kelvin está mais adaptado ao clube, já participou de grandes finais, aquela Copa do Brasil em 2019, ele ganha as primeiras oportunidades na competição naquela virada contra o Grêmio, depois nos 2 jogos decisivos contra o Internacional. Então, parecia meio lógico que o Kelvin seria o cara, só que o Kelvin não tem minutos na temporada. O Dani Bolt acabou de chegar, já jogou 2 partidas aí no Campeonato Paranaense. Muda muito a característica, você vê um distanciamento técnico do Marcinho para esses 2 jogadores, Guilherme? Olha, é difícil defender o Marcinho tecnicamente depois que ele fez na quarta, mas ele é um lateral que tem mais recursos do que esses 2 atualmente, tá? Ele entrega mais para a equipe, principalmente no aspecto ofensivo. O Marcinho foi um jogador de 9 assistências com a camisa do Atlético em 55 jogos. Não é pouca coisa. Agora, o substituto não é fácil. Nenhum deles é aquela bola de segurança. Cara, pega o Dani Bolt. É um cara que tem até 22 anos, mas ele, se fizer o jogo contra o Palmeiras, entrará em campo por um time principal, né? Por um time profissional, digamos assim, pela 9ª vez apenas, pelo time principal de um clube. Ele jogou pelo Fluminense algumas partidas e pelo Atlético apenas uma contra o Cianorte. Foi muito bom, foi muito bem, aliás, né? Deu passe para gol e tal. O Kelvin, ele é mais experiente que o Dani Bolt hoje, porque carrega com ele essa trajetória de uma Copa do Brasil muito importante, um cara que já disputou partidas de Libertadores. Tecnicamente, eu prefiro o Kelvin, mas tem algum segredo aí do Kelvin. Essa caixa preta ela precisa ser aberta, porque o Kelvin não é titular com nenhum técnico, com nenhum treinador, né? Ele já fez gols em 2 títulos do Atlético, 2 títulos paranaenses, 2 gols decisivos, um em cobrança de pênalti contra o Toledo, outro Atletiba, né? Outro aquele golaço no Atletiba, mas ele não é titular, ninguém confia. Até acho que é um lateral que defensivamente precisa se desenvolver, só que na parte ofensiva, né, para terminar as jogadas, eu considero ele melhor do que o Bolt. O Bolt é um jogador de muita velocidade, muita força física, tem uma bola aérea defensiva importante, né? Talvez isso pese também para ele ser o titular na quarta-feira, mas na parte técnica eu sou mais Kelvin. E o que me parece, Guilherme, entre essas questões que envolvem o Kelvin, claro, não é só isso, porque antes já tinha essa discussão. Antes o Kelvin já não era um titular do Atlético, já não era um jogador ali que o titular da lateral direita. Mas recentemente aquele jogo contra o Flamengo, aquela expulsão deu uma desgastada, porque ele não vai fazer 5 jogos após aquilo. E, era semifinal de Copa do Brasil, o Atlético rodou o elenco pra caramba na temporada passada, e você não vai encontrar muitos jogos do Kelvin após aquele episódio. Então, recentemente, me parece essa uma das justificativas, um dos apontamentos, que naquela, o Atlético venceu por 3-0, mas poderia comprometer aquela expulsão dele. Então, me parece que recentemente esse é o caminho, mas esse é como já colocamos aqui, o Kelvin nunca se firmou como titular do Atlético, algo até difícil de explicar, porque o potencial nele é muito claro, no cruzamento dele é muito bom, um jogador que tem bons números, boas estatísticas aí com a camisa do Furacão. O Kelvin é um cara que faz o golaço contra o Coritiba e depois perde a posição até pro Eric como lateral direito, né? Isso chegou a acontecer. Depois o Atlético investe no Marcinho, investe entre aspas, né? Foi um jogador que veio
sem custos de compra, e o Kelvin perde espaço de novo. Assim, Piva, a gente está discutindo aqui, né, quem vai ser o titular, mas eu tenho poucas dúvidas que o titular vai ser o Dani Bolt. Foi inscrito no Campeonato Paranaense, Kelvin não foi. E o Kelvin tem esse histórico de nunca se firmar, né? Pois é, e pensando aí para a temporada, fugindo aí desse jogo contra o Palmeiras, que é no curto prazo, vai precisar ir ao mercado, contratar alguém para chegar a vestir essa titularidade, ou acredita aí que o Dani Bolt, ou até mesmo o Kelvin, vai conseguir o desenvolvimento para assumir essa posição, ou o Merrick ser ali o jogador de segurança do Alberto Valentim para a sequência da temporada e Libertadores da América, começa, e nós já estamos acabando fevereiro, Libertadores começa ali meio que em início de abril, meio próximo ao Campeonato Brasileiro. Eu acho que por motivos diferentes, os dois laterais aí, o Bolt e o Kelvin, têm os seus problemas, né? O Bolt não é um jogador brilhante tecnicamente, mas é muito forte na força física, pode se desenvolver. O Kelvin tem esse problema de nunca se firmar. Tecnicamente é melhor do que o Bolt, mas é um jogador que sempre oscila e normalmente vai para o banco. Claro que depende muito do que o mercado vai te oferecer também, mas eu acho que é o caso de contratar. O Atlético está perdendo um titular que ele não planejou perder, né? Acho que isso está claro. O Atlético renovou o contrato com o Marcinho há poucos meses. Beleza, Guilherme de Paula, essa a resenha aqui no De Olho no Jogo sobre o Marcinho. Você, o que pensa da saída do Marcinho do Atlético? Como que você vê essa passagem do Marcinho aí no Furacão? Foi claro, é um furacão aí, todo o Marcinho por onde ele acabar passando, foi campeão, foi titular, mas sempre carregando aí muita polêmica por onde passou, nos estádios em que o Atlético foi jogar, na própria torcida atleticana. Como que você vê essa saída do Marcinho? Quem você acredita que vai ficar com essa vaga? Se Kelvin vai se firmar, se Dani Bolt é o cara, ou então se o Furacão vai precisar ir ao mercado? Comente aqui com a gente, participe do De Olho no Jogo, deixe o seu like, se inscreva no canal. A gente precisa muito da sua participação para o De Olho no Jogo seguir crescendo. Nosso objetivo é fechar fevereiro em 4.000. Está chegando o fim, estamos bem próximo disso, então nos ajude, contamos com a participação de todos vocês. Quarta-feira tem a final da Recopa Sul-Americana, quinta-feira, dia de live aqui no De Olho no Jogo, 8h30 da noite, então fica o convite, se programem desde já para participar com a gente. Uma boa semana a todos, aproveitem aí o Carnaval. Abraços.